a ficar em casa. O decreto federal deu uma caída, assim. Para gestantes que estão vacinados, que é o meu caso, eu poderia voltar. Mas o municipal, não. O municipal não mudou nada. E o que vale é o municipal, não é nem o federal, o que vale é o municipal. Tanto que a gente estava tranquilo. O decreto federal eu estava vacinada, tá tudo certo, né? Só que aí eu mesmo não tinha encontrado esse municipal. O jurídico da faculdade encontrou. Aí, se o Ministério do Trabalho vai na faculdade, dá multa para eles, entende? Eu e o Hugo, a gente não queria de jeito nenhum. Aí a gente tentou assim, se eu assinasse um termo, que era um acordo mútuo entre eu e a faculdade, nananina, não. Se o Ministério do Trabalho vai lá, aí multa a A gente te faculdade. esconde. Eu falei, Hugo, não posso ser escondida, não. A gente faz a Cacau ser aluna, eu viro professora e... O Hugo falou assim, você não quer vir semana que vem para ir avisando eles? Eu falei, não, Hugo, já vamos começar logo. Se aparecer lá, porque a faculdade é grande, né? Eu falei, se alguém denuncia a gente, aí a gente falou, aí dá problema, né, pra faculdade aí. Mas tudo bem, né? Vamos ver os pontos positivos. Um ponto positivo, a aula fica gravada. Então, vocês vão poder acessar esse material. Olha só. O que acontece? A gente tem o Teams. Eu não dou aula pelo Teams, não, gente. Não rola. É muito pesado. Quando eu vou compartilhar a tela, minha câmera some. Tudo bem, aqui pelo Meet, às vezes, quando eu for mostrar um vídeo, uma coisa assim, às vezes, se eu ver que a minha internet está dando uma baixada, eu vou desligar a minha câmera. Mas é só porque eu fico de olho aqui. Só se eu ver que tem risco de cair. Mas o Meet, ele não cai, ele é bem leve. Então, eu vou dar aula pelo Meet, mas eu tenho um software que grava minha tela, que é esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. É o OBS. O OBS grava minha tela. Então, terminando a aula, aí eu tenho que subir essa aula gravada e eu vou subir lá no BB, ó. É esse aqui que, inclusive, já tá gravando. Então, até eu acostumar de novo, tem hora que vocês vão ver assim, peraí, deixa eu ver se tá gravando. Peraí, deixa eu ver se tá gravando. Então, pode acontecer de eu fazer isso. O Meet não é pago. Ele é, assim, não por mim, né? Até onde eu vi, é só a empresa que consegue. Mas eu ainda vou dar uma olhada. Por esses dias eu não olhei, não. Mas até lá, por ser gratuito, ele não deixa gravar. Tudo bem. Eu tenho um OBS, eu tô gravando minha tela, vocês vão ter essa aula. Mas a chamada só dura 1 hora. Então, deu 1 hora, a gente entra no mesmo link. Encerra essa e entra no mesmo link. Eu fiquei pensando, hoje de manhã eu dei aula, falei, nossa, esse trem vai ser chato. Até que eu achei um ponto positivo para isso também. Seguinte, o aluno que tiver indo em Nárnia, ele se perde. Se ele não ficar colado aqui ligado na gente, ele não sabe nem onde que ele tá. Então, em 1 hora ele vai avisar pra gente. A gente é rapidinho, sai dessa sala, clica na outra, a gente entra e toca. Beleza? Só me dei um parâmetro aqui. Estamos tranquilo até aqui? Sim. Sim? Ó, podem abrir o áudio e me interromper. Eu estiver no meio do raciocínio, não tem problema, pode abrir áudio, pode me chamar. Não tem problema nenhum. Eu paro, depois eu volto no raciocínio de novo. Vocês sabem que eu não me importo que me interrompa, tá? Na sala, a pessoa faz assim, ainda peço para esperar e termina, né? Aqui não tá. Então, aqui vocês abrem o áudio e falam, professora, eu paro na hora. Não me importo de jeito nenhum, tá? Perguntem. Não fiquem com vergonha, não. Vocês têm aula depois da minha? Só para ter uma noção. Temos. Tem, né? Tem também. Tem, Professora, eu tenho aula depois dessa sua, mas como eu moro próximo da faculdade, aí eu vou sair daqui por volta das 20h15, ou então, não sei se a sua aula vai terminar às 20 horas, mais ou menos. Pois é,
Vocês estão na faculdade? Quem tem aula depois? Não, Eu estou em casa. eu estou no serviço. Tô em casa. Eu tô em casa. Então, nós vamos ter que terminar a aula mais cedo e engolir o intervalo. Porque a minha casa da faculdade é 25 minutos. É, né? Então, peraí. Se a gente der só uns 5 minutinhos de intervalo, porque eu preciso, assim, os 5 minutos, gente, não é nem pra mim, não. É pra vocês parar a mente, dar aquela aliviada e voltar. Porque a nossa mente, ela consegue absorver 50 minutos de conhecimento, assim, 50 minutos. Então, a gente já fica 1 hora, né? Então, eu paro, 5 minutinhos, vocês só dão aquela respirada e a gente volta, se vocês concordarem. A aula, ela vai até 18h45. Se a gente terminar ela 18h30, dá para vocês que estão, vocês irem para a faculdade? Sora, nós já tá aqui. Ah, vocês estão aí, tá dando para assistir tranquilinho? Não tá caindo, não? Mas tá na. Tá super tranquilo. O Meet é bem leve, dá para assistir tranquilão. Laboratório. Então vamos lá. Quem tem aula depois está na faculdade? Eu não. Não. Duda, dá para você ir para a faculdade ou você vai assistir em casa e depois correr para a faculdade? Eu vou assistir aqui, eu tô no serviço, eu vou assistir aqui e vou pra faculdade, porque daqui até a faculdade dá uns 15 minutos. Então dá tempo, né? Eu também estou em casa, professora. Aí eu vou sair daqui de casa, é uns 5 a 10 minutos no máximo. Eu vou sair daqui após o término, que sua aula termina às 20h15, né? São 2 aulas, né? Termina às... Ah, desculpa, 20h15. Eu falei 18h45, desculpa. Se terminar às 20 horas, seria ótimo. Se não tivesse intervalo, né? Seria bom. Que daria um tempinho. Tá, eu sempre vou tentar, então, passar ela para as 20h15. Todo mundo concorda? Tá tudo ok? A gente engolir 10 minutos e fazer 5 minutinhos? Sim, sim. Pode ser? Liberar que hora? Liberar que hora? Eu liberar vocês às 20 horas, 25, 20, Pode ser, 25. professora. Pode, Sim, às 8 Carlos. horas tá ótimo. Fechou? Pode ser. 8 horas. Maria Eduarda, Fernanda, Carlos. Então, 25 tá bom, meu limite? Sim. Pode Fica ser. ótimo. Fechou. O resto do pessoal concorda? Tudo ok? Sim. Então, tá bom. Então, a gente engole um pedacinho. Ok. Deixa eu só dar uma conferida aqui no grupo. Só para ver se tem alguém perdido lá. Vocês têm um grupo de WhatsApp de calouros de vocês, não tem? Sim. Podem dar uma olhadinha lá para mim se tem alguém perdido? Perguntando por sala, porque às vezes, né, vai começar alguém agora. Deixa eu só ver aqui. Não tem não. Tem não, né? Não. O bom que me colocaram online, na época que já não tinha mais como fazer matrícula. Então, todo mundo já me viu. Sim. Hoje é quarta noturno. Peraí, deixa eu só achar o grupo aqui. Aqui. Uai, o da Ana Júlia não tá deixando ela entrar. Ana Júlia, você entrou? Não tô vendo a Ana Júlia aqui. Pior que é o mesmo link que eu entrei. Porque aí o que eu fiz? Eu fui lá no grupo de vocês e entrei pelo link que eu mandei no grupo já para não ter perrelps. Eu também. Para não, né? Ela tá mandando.
Mas que estranho, gente. Deu certo com todo mundo, uai. Tô mandando aqui pra ela. Boa, Yasmin. Ah, na primeira que você foi tentar, deu isso também, Yasmin? Ah, entrou. Fechou. Sim, professora. Oi. Então, vamos lá. Olha só. Turma de vocês. Ficou faltando alguma coisa da aula passada? Deixa eu ver aqui. M4, M04. A gente terminou tudo. Não, de vocês é N. Não tem turma. Só porque eu anoto aqui. Quarta. Não, a gente terminou membrana. Na turma de vocês, eu tô com uma dúvida aqui. Na turma de vocês, a gente viu o caso clínico, fenobarbital, tudo bonitinho. Deixa a câmera ligada, Cleide. A gente viu tudo bonitinho, né? Vimos sim. Deixa eu ver. Ah, a carinha de vocês, eu sei. Terminamos. Não, mas a gente viu o fenobarbital no retículo endoplasmático liso? Então, pareceu mesmo. Tá ligado? Porque a turma de vocês, eu lembro que participou bastante. Mari, a gente viu o fenobarbital no retículo endoplasmático liso causando indução? Não sei o que é, eu faltei a última aula. Eu tava com minha mãe operando na quarta-feira passada. Vimos sim. Vimos, Pedro. Vimos. Fechou. Não são as questões que a senhora passou, professora? Não, a discussão que a gente fez em sala, que eu mostrei o fenobarbital, é porque teve uma turma que eu não deu tempo de mostrar ele na organela, que essa turma erraram sala, trocaram sala, não foi a de vocês, não. Tá tudo ok, então. Foi A galera chegou bem depois, foi uma confusão. Então, fechou. Então, vamos começar. Hoje a gente vai ver metabolismo lipídico. E a gente meio que já começou a ver alguns lipídiozinhos. Olha só. A gente viu os fosfolipídios lá da membrana. Daí eu falei para vocês o seguinte. Eu falei, estão vendo a minha tela? Eu estou desenhando. Então? Gente. Estamos sim. Obrigada. Isso aqui é um cachorro. A gente viu o seguinte. O animal, ele come, ele vai comer, ele vai se alimentar, para isso cair na corrente sanguínea. Em que formato, prof? No formato de molécula. A gente vai quebrar isso para chegar na corrente sanguínea em formato de proteína, de carboidrato, em formato de lipídio. Para quê? Por dois motivos. Essas três substâncias, elas são fontes de energia. Elas vão ser nossas fontes de energia. Mas elas também vão servir como estrutura. Elas vão servir como estrutura para a nossa célula. Porque olha só, se eu tô lá com uma célula e eu tenho um ataque bacteriano, vem uma bactéria e ataca, que é a célula, que é a membrana. Vem uma bactéria e ataca e estraga isso aqui, eu vou precisar repor. E como que eu vou repor? Não é assim, pá, do nada, surgiu lá da terra, né? Igual o mestre dos magos apareceu. Eu vou precisar desses alimentos
para isso ser quebrado, cair na corrente sanguínea em formato de moléculas e eu aproveitar isso aqui. Então, é isso. Metabolismo é como que a célulazinha, como que o corpo do seu paciente vai pegar isso e transformar em energia. É como que ele vai usar isso? Como que eu vou passar esses materiais aqui por aqui? Eu vou passar. E aí, como é que é, prof? Eu como lá a gordura, ela já é quebrada em lipídio, o lipídio chega aqui dentro e pronto, acabou? Não. Por quê? Porque vocês têm que aprender essa parte de metabolismo, como que isso é absorvido, como é que chega na corrente sanguínea, por quê? Porque isso aqui também tem probleminhas. Se isso aqui ocorrer em excesso, ocorrer da forma errada, o seu paciente vai ficar doente. Então, você precisa saber como que é o certo, como que é o metabolismo disso, para depois você entender o que está dando errado. E vocês vão ver hoje alguns errinhos. Essa matéria, essa parte, ela era da bioquímica, totalmente da bioquímica. Só que a gente sabe, né? Eu tive reuniões com o professor da bioquímica e a bioquímica ela vem com um problema. Quando a bioquímica ela não é difícil, o difícil é a química orgânica. A bioquímica, para quem ainda não faz, não sabe o que eu tô falando, bioquímica é uma disciplina que vocês terão, quem já teve ou tá fazendo agora, é uma disciplina que vocês terão na faculdade, no curso, que ela requer um conhecimento de química orgânica, mas um bom conhecimento mesmo de química orgânica. E a gente estava com uma dificuldade, muitos alunos não entenderem bioquímica, porque não dava tempo do professor voltar e fazer uma revisãozinha de química orgânica. Então, na biologia celular e molecular, eu peguei o metabolismo do lipídio, o metabolismo de proteína. Por quê? Porque o de carboidrato é chato pra caralho. Ficou com ele, eu falei, não, eu pego esses dois, mas o carboidrato eu não quero, não. Não tô brincando, não. E tirei algumas partes da biologia molecular que ele já falava e passei para ele. Então, metabolismo de lipídio e proteína, vocês vão ver aqui comigo, mas não tão chato igual na bioquímica. A gente não vai entrar tanto lá na química do negócio, não, porque não precisa. Aí eu combinei com ele e falei, não, me dá essa parte que eu vou trabalhar com ele de uma maneira que não entra pesado na química, mas também vocês não vão ficar prejudicados. Porque o que realmente vocês têm que saber são as ligações químicas, vocês vão ver, de um ciclo de Krebs aqui, mas é tranquilo, beleza? Então, hoje a gente vê metabolismo lipídico, metabolismo de lipídio, e depois, semana que vem, a gente vai ver metabolismo de proteína. Mas vocês vão ver, vocês vão gostar, é bem interessante. Não assusta, tá? Gente, são nomes, fica calma. Hoje, na aula de manhã, o aluno falou, professor, pelo amor de Deus, fui em Nárnia, me busca. Gente, existe o Astrogildo que mora em Jesusópolis. Estranho? É. Você vai falando isso, repetindo isso, vendo isso ao longo da graduação, você vai acostumar com isso, tá? Mari. É tranquilo o ciclo de Krebs. Entende? São nomes, né? Vamos lá, karma aí. Então, eu fiz um esqueminha que eu acho que vai ficar bem legal para vocês entenderem aqui o negócio. Primeira coisa, vamos falar sobre lipídio, né? Para que lipídio serve? Por que nós comemos lipídio? Primeira coisinha. Função. Funções dos lipídios. Vamos por partes como o Jack. Funções dos lipídios. A gente já viu duas funções. Eles vão servir como fonte de energia. Vamos conversar sobre esse fonte de energia. Olha só. Deixa eu abrir outro aqui, porque esse painel... Vai, meu filho.
Que esse painelzinho aqui eu vou deixar guardado para vocês. Maria Eduarda tá sério. Ó. Ué, não abriu-se até agora. Olha só. Vocês já ouviram falar em ATP? Moléculazinha ATP? Não. Já ouviram? Sim, mas eu lembro Sim. bem pouco. Bem, tá. Já ouviram falar que a mitocôndria é a célula que nos fornece energia, não já? Já. Tá. Vamos lá. Vamos lá atrás, então. Vamos começar por aqui. Nós temos dentro da célula moléculas, organelas. Organelas, órgãos dentro da célula que vão fazer o quê? Dar energia para nós. Prof, o que é esse dar energia? Estas organelas, quais? Nos animais, são essas duas aqui, ó. Peroxissoma e mitocôndria. Nas plantas, é esse carinha aqui, ó, glioxissoma. Planta é isso aqui. Em nós, nos animais, peroxissomo e mitocôndria. Mais mesmo é mitocôndria, tá? Mais mesmo é mitocôndria. Beleza. O que estas organelas vão fazer? Gente, na hora que entrar dentro da célula, ó, tá aqui a célulazinha. A célula tá aqui, tá, o larilará, tá toda, né? Assanhada aqui, ouvindo modão. Aí ela tem aqui a mitocôndria. E ela tem um peroxissoma também. Mas acontece isso mais na mitocôndria. Deixa eu escrever o nome dela aqui, porque tem gente às vezes que não lembra. Mitocôndria. Vocês podem pesquisar na internet, vai estar lá assim: mitocôndria é a casa de força da célula. É a casa da energia da célula, onde produz energia. Tá, prof, o que é isso? Vai entrar na célula, pode entrar proteína, lipídio ou carboidrato. Qualquer um dos três. Eles vão entrar na célula e vão vir para cá ou vão vir para cá. Que é o peroxissoma. Tá, para fazer o quê? Nestas duas organelas, esse material aqui, ele vai ser quebrado e vai ser transformado em ATP. Esse material vai ser processado, vai ser quebrado e vai ser transformado em ATP. O que é ATP, prof? Uma molécula. Tá, mas como assim? Olha só. Olha o que o ATP faz. Como que ele é? O ATP é isso aqui, ó. Lembra que o DNA tem adenina, que é o nucleotídeo? O DNA tem adenina. Olha ela aqui, ó. É um nucleotídeo aqui, ó. O DNA tem adenina, citosina, uracila, não é? Guanina. Não tem adenina? Olha ela aqui, ó. É um nucleotídeo. Esse é o ATP. Como que é o nome dele? Adenosina trifosfato. ATP. Para os íntimos. Isso é uma molécula de quê, prof? De adenina conectada com ribose, conectada com 3 grupos fosfato, ó. Olha que beleza.
Ah, professora... Gente, calma, é só nome. Lembra do Astrogildo em Jesusópolis. É só nome. É uma estrutura que contém nela. Eu não tenho cabeça, perna, braço. Aqui do mesmo jeito. Tem a adenina, tem a ribose, que é um açúcar, é um carboidrato, e tem 3 grupos fosfato. Isso é o ATP. Ou seja, lá na mitocôndria vai entrar proteína, carboidrato e lipídio, e esse material pode ser quebrado e transformado em ATP, nessa moléculazinha aqui. Para quê? Olha como que funciona. Quando tá aqui a célula. Tá aqui a célulazinha. Lembra que eu falei dos canais de proteína? Falei assim, vão ter canais de proteína que é uma porta. E algumas vezes vai ser um transporte ativo. O transporte ativo, o que é, prof? Transporte ativo, eu falei assim, vai ter um gasto de energia, vai gastar ATP, mas depois nós vamos conversar sobre ATP. É agora, ó. Aqui os fosfolipídios de preto, não vou desenhar tudo. Isso aqui é um canal de proteína. Alguns canais, para serem abertos, eles vão precisar de energia. Tem canal que não abre se não utilizar ATP. Prof, todos os canais? Não. Todas as reações que acontecem na célula precisam de energia? Não, graças a Deus, então não estava perdido. Não. Não todos. Beleza. O que é isso, prof? Gente, é assim, ó. Vai chegar aqui o ATP. O ATP vai chegar aqui, ó. Adenosina, ribose e os 3 fosfatos. Não foi isso que eu falei para vocês? Adenosina, ribose, ó. E os 3 fosfatos. Eles vão chegar coladinho. Ó, os 3 fosfatos aqui. Quando esse ATP chega nesse canal de proteína e essa molécula é utilizada para energia, o que acontece, prof? Esse último grupo fosfato sai, morre, prof? Não, ele só sai, ele ainda é utilizado depois. Esse grupo fosfato sai, esse último grupo fosfato sai, e o calor que é produzido dessa desconexão gera energia para abrir esse canal aqui. É meio doido. Já, mas tem coisa que a gente tem que aceitar. Por exemplo, você tá com frio, você vai lá e faz assim na mão, na chama, não esquenta, não é calor. Então, assim, tem coisa que nós temos que aceitar. Dói menos. ATP é isso. É uma molécula que tem adenosina, tem ribose, tem 3 moléculas de fosfato. Quando essa molécula perde um grupo fosfato, ela gera calor. E esse calor consegue, por exemplo, abrir um canal de proteína. É isso. Mari, melhorou? Do ciclo de Krebs, eu tô indo de trás para frente, você viu, né? Deixa eu ver vocês. Eu perdi vocês, peraí. Gente, eu deixo vocês... Gente, cadê... Ai, desculpa. Eu cliquei e não tinha nada aqui. Eu falei, eu não acredito que eu tô falando esse tempo todo e os meninos estão aqui. Entenderam? Mari, viu que é bobinho? Isso é verdade. Repetição. Ok? Então, olha só. Vamos voltar lá. A produção desse ATP não é só lipídio que produz. Carboidrato e proteína também. A produção desse ATP é o que a gente chama de fonte de energia. Algumas reações químicas na célula só vão acontecer na presença de ATP.
Algumas não. Algumas não precisam. Ainda bem, né? Porque senão a gente ia ter que comer demais. Então, ele serve como fonte de energia. O lipídio, uma das funções dos lipídios é ser usado como fonte de energia porque ele tem a capacidade de, se quebrado, ele pode produzir um ATP. Beleza? E o que é esse ciclo de Krebs que a gente estava falando? Krebs é o sobrenome do cara que descobriu isso. Esse carinha aqui, ó. Ó, Mário Papagaio. É porque quem teve aula com o semestre passado comigo vai lembrar do papagaio. Eu tenho um papagaio aqui do lado de casa. Oh, meu pai do céu. Então, dá uma vontade pra ele pra dormir. Dormir, tá? Dormir mesmo. Aquele dormir que dorme e acorda. E grita. Ó. Karma. Desespera ainda não. Nossa, tá horrível essa imagem. Parece que ela cortou. Peraí, deixa eu pegar uma aqui. O bichinho cortou aqui. Na hora de subir. Rapidinho, tá? Deixa eu pegar a imagem melhor. Cortou um pedaço do ciclo aqui. Mas vai ser talento, hein? Aqui. Aqui tá mais tranquilinho. Nossa, aqui tá horrível. Isso é pequeno. É, mais ou menos. Aí. Não vou mostrar a grandona, não, pra vocês não assustarem. É pequena. Ela é pequena. Ó. Essa aqui tá melhor. Do livro da Sônia Lopes. A Sônia Lopes é o livro que a gente estuda biologia celular no ensino médio. É. Ah, não, tá melhor. Então vamos lá. Vem aqui comigo. Comigo aqui, ó. Comigo. Aminoácido aqui também é proteína, tá? Proteína aqui. Glicose aqui é carboidrato. Aqui é lipídio. Não tá mostrando o negócio que a senhora tá fazendo. Não tá aparecendo a tela. Cortou eu? Peraí. Parou. Obrigada. Parou de mostrar eu aqui. Bom que vocês não deram tempo nem de assustar. Deixa eu arrumar aqui. Fica mais bonitinho. Seguinte. Tanto proteínas. Tá indo agora, né? Alguém falar comigo? Continua do mesmo jeito. Aqui tá aparecendo, Cacau, tá normal. Pra mim, não. Pessoal, o Cleiton e as meninas estão vendo minha tela? Eu tô desenhando.
Dá pra ver, professora. Tá? Sim, professor. Fechou. Eu estou vendo só você, professora, falando. Dá um enter no Meet. Dá um enter lá. Deixa eu tirar minha câmera só por um tempinho. Peraí, antes de dar o enter. Antes de dar o enter, tirei minha câmera. Vamos ver se melhora para você. Consegue ver a imagem agora? Consigo agora. Consegue? Daqui a pouquinho Sim. eu volto a câmera. Às vezes pesa para alguns que estão aí recebendo. Beleza. Prof, o que é o ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs é uma reação química que vai acontecer na mitocôndria ou lá na reação ou lá no peroxissomos. Gente, é só reação química, tá? Não assusta não, mitocôndria. Ou no peroxissomos. É só reação química. E o que é essa reação química, prof? Quando a proteína, o carboidrato ou o lipídio entrarem na mitocôndria, enzimas vão transformar eles em quê? Em piruvato. Enzimas vão quebrar eles e transformar eles numa molécula chamada piruvato. Outra enzima vem, quebra o piruvato e transforma o piruvato em acetil-CoA. Que é isso, prof? Substâncias, moléculas. O acetil-CoA entra num negócio chamado ciclo de Krebs. O que é isso? É um monte de reação química, em cima desse acetil-CoA que vai liberar para nós, para nossa célula, vai liberar água, vai liberar CO2 e vai liberar ATP. Então, assim, não assusta. Olha só. Proteína, carboidrato e lipídio vão entrar dentro da membrana, vão entrar na mitocôndria, no peroxissomos. Enzimas vão pegar, ou vão pegar a proteína, ou vão pegar o carboidrato ou o lipídio. Vão pegar essas substâncias e vão quebrar elas até transformar elas em piruvato. Vão fazer reação química. Pronto. Vamos focar no lipídio. Ó, só para vocês saberem, carboidrato e proteína também é do mesmo jeito. Mas vamos lá. A mitocôndria vai pegar o lipídio, quebrar e transformar em piruvato. Beleza. Outra enzima vem, quebra o piruvato e transforma ele em acetil-CoA. Fechou. O acetil-CoA entra num monte de reação química, mas é um monte mesmo. Tem alguém com o microfone ligado. Ele entra num monte de reação química. E o que vai sair dessa reação química, prof? O lipídio que entrou, ele não é mais lipídio. O lipídio faz isso aqui tudo para dar origem a água, CO2 e ATP. O que a gente queria aqui, prof? A gente queria isso aqui, ó. ATP. Adenosina, mais um açúcar, que é uma ribose, mais 3 moléculas de fosfato. Para quê? Para eu perder uma molécula de fosfato, mas é perder assim, ela sai, ela não é destruída. Essa conexão química sai para que esse ATP, nessa perda dessa conexão química, forneça calor. Calor para quem, prof? Para a estrutura lá que ele está sendo utilizado. Fechou? Viu que é tranquilo? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essa reação química do ciclo de Krebs, ela precisa acontecer em lipídios, proteínas, nos 3 aí, e carboidrato? Isso. A gente vai precisar dos 3 como fonte de energia. Por quê? Vocês vão ver que tem algumas particularidades. Por exemplo, boa pergunta. O lipídio, quem é que mais gera molécula de ATP? Quem é que, se eu quebrar, produz mais molécula de ATP? O lipídio.
O lipídio, ele gera muito mais energia, gordura gera muito mais energia do que carboidrato, do que proteína. Uai, professora, então vamos quebrar só lipídio? Bom que a gente não fica gordinho, não fica, né, com isso armazenado. Tem alguns detalhes, como por exemplo, as células, tem duas células, neurônio e hemácia, a célula vermelha do sangue, neurônio e hemácia não utiliza ATP dessas duas aqui, ó, nem de proteína nem de lipídio, ela só utiliza ATP da glicose. Ela só consegue converter a glicose. O carboidrato, né? Carboidrato, quando eu falo carboidrato, é sinônimo de glicose. Entende? Então, a gente precisa de todo jeito quebrar a glicose? Precisa. De todo jeito a gente precisa quebrar. Entende? Mas o ciclo de Krebs é igual você falou. Vai acontecer com proteína, com lipídio e carboidrato? Sim. Com os três. Ok? Ok. Fechou? Prof, vamos entrar nessas reações químicas? Não, porque isso é da bioquímica. Não é. Eu adoro bioquímica, mas você sabe qual é o problema de ensinar bioquímica? É ver a desespero de vocês. É difícil. Então, vamos lá. Então, função dos lipídios é o quê? Fonte de energia. ATP é uma das funções. Fechou? Onde que ocorre? O que é isso, prof? É a produção de uma molécula que, perdendo um grupo fosfato, gera energia. Ok. Onde que acontece, prof? Mitocôndria e peroxissomo, lá dentro da sua célula. Professora, okay. Pode falar. Me tira uma dúvida. Carboidrato e lipídio. Parece que carboidrato é biomoléculas, lipídio é moléculas. Qual que é a diferença de biomoléculas com moléculas? Na verdade, acaba sendo um sinônimo. Mas assim, vamos para nós aqui, né, na biologia molecular. Boa pergunta. Biomoléculas são moléculas que estão envolvidas com organismos vivos. Então, são moléculas que compõem os animais, os vegetais, as bactérias. Se eu falar somente moléculas, eu posso falar de moléculas, por exemplo, que não são de organismos vivos, como, por exemplo, deixa eu pegar uma substância aqui. Os próprios corticoides, os próprios medicamentos, a própria dexametasona é um corticoide. É uma molécula, prof? É. Só que é uma molécula de animal e de vegetal? Não. A gente não tirou essa molécula nem de nenhum animal e de nenhum vegetal. Nós produzimos isso em laboratório. Isso não pertence nem ao reino animal, ou seja, não está dentro de pacientes